publicidade tomam muita culpa, mas este é o mundo capitalista. O algoritmo das redes sociais estão moldando a sociedade e vão mudar cada vez. Qual é o seu país? A gente tá buscando. Impressionante. É impressionante. E como cresceu. Dá um pau em qualquer outro tipo de influenciador. A ideia pode surgir de vários jeitos. Não tem regra. Olá, pessoal! Muitíssimo boa tarde! Mais uma quinta-feira aqui com vocês, reafirmando o nosso compromisso de entregar para vocês a mais alta qualidade de bate-papo para agregar a tua carreira, o teu empreendedorismo, a tua vida. Tatiana Souza por aqui. Boa tarde, Daiane Andrade por aqui. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que tem 24 anos de carreira em publicidade. Veja, experiências contam hoje na veia, tá bom? Ele é o marido da Juliana, ele é o pai da Nina, que tem 8 anos. Temos uma pequena aí, ó, empreendedora. Ele é empreendedor, então, ó, empreendedores, já pega aí papelzinho, caneta, sabe como é que é? No Brasil já tem bastante coisa para aprender, hein? Ele é cofundador da Euforia Creative, com vocês hoje no nosso sofá, Caio Delmanto. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui. Bem-vindo, Caio. Obrigado pela tua presença. Aqui, Caio, a gente costuma começar pelos primórdios, né? A gente fala de experiências, então nada mais justo de buscar o Caio lá de 24 anos atrás, quando ele se entendeu como inovador da área de marketing, como curioso da área de marketing. Como é que você chegou onde chegou até hoje? Bom, eu vou dar um passo atrás antes da carreira, porque eu tinha um sonho desde criança, muito específico, e eu acabei mudando quando eu fui fazer a faculdade. Eu queria ser jornalista, eu era uma criança estranha, tá? Eu sempre falo isso. Porque eu gostava muito de política, eu gostava muito de guerra. Então, a guerra do Golfo, para mim, foi um impacto muito grande. Eu tinha 8, 9 anos, enfim, de idade, 10 anos. E eu assistia muito o Pedro Bial, como jornalista ali, cobrindo a guerra do Golfo, enfim, não sei para quem lembra, para quem é mais velho. E sempre quis ser jornalista, eu adorava escrever, adorava geografia, história, português e fui alimentando esse sonho de ser jornalista e de ser correspondente internacional de guerra, se possível. Por isso que era uma crise estranha, porque eu queria ter esse papel de cobertura de guerra. Estudar guerras. E eu fui até 17 anos, até 3 meses antes do vestibular. E aí eu tive ou felicidade ou infelicidade, né? Depende do ponto de vista de conversar com um jornalista na época do Estadão para saber sobre carreira, saber um pouco mais sobre o que estava, né? Como era a carreira de jornalista. E eu não sei se ele era frustrado com a profissão, mas ele me desencorajou. Ele falou assim, você parece escrever muito bem, você gosta disso, muito legal, mas o jornalismo, 99%, a redação ali, escrever fatos, escrever as notícias. Para você ser um correspondente internacional é muito difícil, tem muito poucos correspondentes. O que você gosta mais de escrever de poesia, as coisas mais criativas, não tem muito espaço no jornalismo. E aí, na hora de decidir vestibular, FUVEST, falei, putz, o que eu faço? Né? Publicidade parecia ser mais próximo, e tinha esse lado mais de, né, o lado criativo. E eu falei, vou tentar, não fazia ideia do que era, sendo muito honesto, caí de paraquedas. E fui e entrei na SPM, enfim, comecei a fazer a SPM. E aí eu acho que dei muita sorte, porque eu gostei muito. Então, assim, de cara eu gostei muito da publicidade em si, consegui exercer um pouco do lado criativo que eu tinha em mente, de criação e tudo mais, mas dentro da publicidade eu caí numa área de estratégia, depois a gente pode falar mais disso, e também por acidente, porque naquele momento estratégia não era uma área tão relevante numa agência, e caí nisso e também dei muita sorte, gostei muito da área de estratégia, e aí comecei a carreira em publicidade, enfim, marketing e publicidade. Então foi por acidente, mas dei sorte, assim. E o que mais te chamou a atenção quando você entrou nessa área? Porque você foi para execução, você foi para uma agência. Eu fui para uma agência. É pauleira, né? É pauleira, sempre foi. Acho que me acostumei. Acho que também comecei numa época em que não existia muito essa questão de trabalhar pouco ou trabalhar menos, ou regras, ou qualquer coisa. Era virar a noite toda noite, trabalhar todo final de semana. E fui assim por vários anos. Ninguém reclamava muito naquele momento. Não sei se era bom, mas ninguém reclamava. Eu acho que assim, tem algumas coisas que me chamaram a atenção que eu gostei muito. Acho que a dinâmica de uma agência, eu gostei muito.
porque era um ambiente criativo, com pessoas muito legais, todo mundo trabalhando junto sobre o mesmo objetivo, todo mundo querendo fazer campanhas muito legais e todo esse mundo. Eu acho que tem uma outra coisa que eu descobri ao entrar em agências e faculdade e tudo mais, que é gostar de marcas como um todo. Então eu sempre falo, eu gosto mais, até mais de marcas do que necessariamente só publicidade. Publicidade, logicamente, é o que eu faço, mas o como construir as marcas, o que as marcas têm que fazer, qual que é o papel que elas têm, quanto elas podem ser criativas, o quanto isso vira inovação de produto, enfim. Então, essa relação eu gostei muito e gosto muito. E eu acho que essa relação mais, do ponto de vista mais de estratégia, que por muitos anos foi minha área principal, esse olhar mais sociológico, mais psicológico das pessoas, dos consumidores, de como as pessoas, o que faz as pessoas se movimentarem por algum tema específico e tudo mais, que eu sempre gostei e acabei descobrindo ao longo da carreira que é uma coisa que eu curtia muito também. E fiz muita coisa com o consumidor, com as pessoas, vários tipos de pesquisa, e isso para mim foi uma base muito legal. Primeiro do Brasil, depois eu morei fora, enfim, trabalhei com o mundo inteiro, vários países, então isso é ainda mais legal, porque aí você vai numa cultura que você nunca, num país que você nunca pisou, numa cultura que você nunca soube, né? Então, esse processo de entender a cultura, entender as pessoas, como elas vivem, por que elas que fazem. ela consome, né? O que elas consomem, enfim. Eu gostei muito. Aí, eu acho que parte da sorte foi isso também, de cair nesse viés dentro da publicidade e que também tem um olhar criativo, mas de uma outra forma. A publicidade é onde a gente, né, mexe ali com o fator comportamental da compra, né? Hoje, né, com 24 anos, ouvindo o cliente, fazendo pesquisa e rodando o mundo, o que é mais desafiador de você descobrir? Porque o cliente nunca sabe o que ele quer. O que é mais desafiador numa campanha, por exemplo? Eu acho que, assim, pouca gente fala disso e acho que, para quem não conhece publicidade, não tem esse conhecimento, mas acho que é muito interessante, eu sempre falo que é definir o problema. E definir o problema, muitas vezes, né, do ponto de vista de cliente, eu fui cliente no meio do caminho, também posso contar com esse olhar mais pessoal. O cliente sempre olha para o negócio e está certo em olhar para o negócio. Agora, as pessoas sempre falam, as pessoas não sabem dos negócios dos clientes, as pessoas, o consumidor, no final das contas, não tem ideia do que é o negócio por trás. Então, eu sempre falo que definir o problema do ponto de vista mais humano, da relação que as pessoas têm com as marcas, né, como elas consomem, por que elas consomem, qual que é a relação que elas têm com as marcas, definir o problema com essa perspectiva é muito difícil. E realmente articular esse problema de uma forma criativa. Por que isso é importante? Porque, de um lado, você enxerga exatamente o que é necessário ser feito para resolver aquele problema. E o problema mais interessante sempre é o que consegue trazer uma solução de mudança de comportamento. Porque, no final das contas, o que o cliente quer é isso. Que, no final, que as pessoas comprem mais. Mas, dependendo do cliente, dependendo do assunto, você tem outros níveis de comportamentos que você pode encorajar. Então, definir o problema no começo do processo, fazer aquele problema ser tão interessante que você vai mover a agência inteira para trabalhar em volta dele, o cliente para trabalhar em volta dele, e para produzir publicidade sim, mas talvez para produzir uma inovação de produto, um serviço, outras coisas que vão servir aquele cliente. Essa é a parte mais difícil, porque a partir daí o processo fica mais fácil se você faz bem essa parte. A grande questão é que muito pouca gente presta tanta atenção nisso, né? E eu sempre falo do ponto de vista humano porque o viés comportamental, psicológico, sociológico, dependendo da questão ali da marca, passa a ser muito importante também. Então, acho que essa é a parte mais difícil. Logicamente, tem outros desafios ao longo do processo, mas essa é na minha opinião. Hoje, você acha que isso está mais difícil? Com tudo que a gente tem da nova geração questionando o porquê das coisas, o SD mais forte, né? A questão que a gente tem um planeta um pouco mais escasso, isso está mais difícil de conseguir descobrir a raiz? Eu acho que é mais difícil não necessariamente pelo comportamento das pessoas, é mais porque as coisas mudam muito mais rápido. E as variáveis que as pessoas têm, que os consumidores têm para mudar de opinião são muitas. Então, eu sempre falo, né? Se a gente está ali trabalhando com uma marca e você está construindo uma percepção de valor das pessoas, as pessoas gostam daquele produto, você faz um monte de coisa. Se a Anitta fala mal de você, acabou. De um dia para o outro. Então, assim, a Anitta é como uma grande celebridade, como qualquer outra. A Anitta, muito pelo poder que ela tem. Então, eu sempre falo, é muito difícil isso, porque as pessoas mudam de opinião muito rápido, cada vez mais rápido, elas estão muito suscetíveis a outras opiniões de influenciadores, principalmente, que é o que move as pessoas hoje, em grande parte das vezes. Então, não existe mais controle. No passado, há 24 anos atrás, há 20 anos atrás, você tinha controle sobre as coisas. Tenho essa marca, eu vou fazer essa campanha, ela vai performar ou não vai performar, e daqui 2, 3 meses eu vou ver o resultado. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia é dia a dia, você mover as pessoas, você engajar a comunidade que está em volta daquela marca.
E prestar atenção nas variáveis que vão acontecer, sejam elas de influenciadores, sejam elas de questões econômicas, sejam elas quais for. Então, acho que isso tá mais difícil. Entender como navegar nessa instabilidade constante que a gente tem todo dia. Então, isso sim é difícil. E tecnologicamente também, né? Hoje você falou uma coisa interessante, você vai falar, se a Anitta fala, ou se eu fizer. Antigamente vocês podiam esperar 2 meses para ver o resultado. Hoje você vê horas, né? Você vê o like, todo você dia, vê a passagem ali dos 30 segundos, né? Todo mundo super ligado nas mídias sociais. Você contabiliza hora a hora. Ah, já temos 1 hora rodado, já vendemos tanto, já alcançamos tantas contas. Exato. É uma loucura, né? O tempo todo. Então, esse é o desafio maior, assim. Então, como navegar nisso? E acho que por muito tempo, né, os publicitários, a publicidade, acho que demorou um pouco para se acostumar com isso, a se adaptar nisso. Hoje em dia, todo mundo está preparado com ferramentas, com um monte de coisa para isso, mas é uma coisa de mindset mesmo, assim. Você tem que estar preparado para essa instabilidade. E é interessante, porque eu venho de estratégia. E estratégia, no passado, você tinha essa visão muito mais de controle sobre as coisas, sobre o processo. E aí você tem que se adaptar. Então, acho que é interessante porque a raiz da estratégia, ela vem muito da estratégia de guerra, estratégia política, que é dia a dia. Você vai mensurando dia a dia. Então, é interessante isso também de como a gente vai adaptando a estratégia dia a dia, né? O tempo todo a gente está mudando a estratégia. Então, isso é totalmente o oposto do que era 20 anos atrás, por exemplo. Então, o desenho da estratégia hoje é mais desafiador. É mais desafiador, porque ela está mudando o tempo todo. Ela está o tempo todo sendo adaptada. Não necessariamente mudando a raiz dela, às vezes sim, mas ela está o tempo todo sendo adaptada. O tempo todo a gente está, putz, isso aqui eu vou ter que refazer, isso aqui eu vou ter que mudar, isso aqui eu vou ter que... Ou, às vezes, vem uma reação de consumidor que é muito legal também, então não necessariamente só problemas. E você se aproveita daquilo para crescer em cima daquela conversa, né? Então, hoje o mundo é baseado em conversas. Quanto mais as pessoas conversam sobre você, sobre o seu produto, sobre a sua marca, melhor. Então, a gente está o tempo todo entendendo as conversas. Uma viralização de um vídeo move uma campanha, desenvolve uma campanha. E é até menos sobre quantidade, né? Por muito tempo a gente passou por uma mensuração quantitativa. Hoje é menos quantitativa, é mais qualitativa. Então, assim, daquela base de consumidores, daquela comunidade que pode ser pequena, grande, média, não importa, o quanto eu estou engajando daquelas pessoas, quantas conversas estão acontecendo. E quanto mais as conversas acontecerem, mais exposição eu vou ter para outras pessoas. Então, é trabalhar com algoritmo, né? Então, assim, todos os algoritmos estão aí. A gente aqui no YouTube, enfim, todos os algoritmos estão aí. Então, você tem que trabalhar com algoritmo, né? E esse é um desafio gigante também, como trabalhar com algoritmo. Porque os algoritmos eles mudam, primeira coisa. Eles tendem a priorizar polêmicas, né, quase sempre, principalmente em redes sociais. Marcas não querem entrar em polêmicas por medo, né? Tem marcas mais ousadas que entram, mas grande parte delas não. Então, isso é uma outra coisa importante, como trabalhar com o viés do algoritmo e como conseguir aparecer dentro desse viés que tá aí para tudo, né? Tudo que a gente faz. E é mandatório que toda marca precise estar em toda a rede social? Não, toda rede social não, mas tem que estar em rede social. Não existe não estar em rede social hoje, não importa. Pode ser a coisa mais careta do mundo, tem que estar em rede social. Porque é onde as pessoas se movem hoje. Não que a TV não seja importante, a TV continua sendo importante, tem muita coisa importante que é tradicional. Mas as pessoas realmente se engajam através da rede social. Pode até ser o LinkedIn, que é um perfil mais corporativo, e né, tem tudo certo. Mas é uma rede social também, como qualquer outra. E é gigante também. É gigante. Então não tem como não estar. Assim, não tem. Eu nunca vi uma marca hoje em dia que não esteja, que ele está. É impossível não estar. Hoje, quando a gente fala dentro da publicidade, né? A gente fala muito hoje sobre cientistas de dados, Sim. né? Que são ali as pessoas, né, especializadas em projetar o futuro, né? Que estão ali olhando os algoritmos, são especialistas em algoritmos. Dentro da publicidade, são peças-chave para vocês? Super. E cada vez mais. E acho que eles vão ser cada vez mais. E acho que é interessante, porque existem 2 perfis, mais ou menos, dentro de uma área de dados, né? Pelo menos em agências, tá? Acho que empresas têm outros perfis também, mas... Tem um perfil super técnico, que é muito para entender base de dados, porque muitas vezes essas bases de análise, elas não estão necessariamente mensuradas da melhor forma possível, você tem que mudar a forma de mensurar, então tem uma parte mais técnica.
E tem uma parte que é super valorizada hoje, talvez seja mais valorizada, que é o cara de dados que consegue ter um olhar criativo também, olhar oportunidades. Geralmente são chamados de data insights, né? Que é o pessoal que consegue tirar insights a partir de dados muito de redes sociais, enfim, do digital. Esse é um perfil mais difícil, mas é super valorizado, porque é justamente isso, assim, nesse modelo constantemente da gente olhar o que está acontecendo e da gente tentar buscar oportunidades, como ter um perfil que vai extrair essas oportunidades e passar para todo o time para trabalhar em soluções. Então é super importante, extremamente importante. Aí a minha visão mais para o futuro é que cada vez mais a gente vai para um perfil mais de ciência de dados mesmo, mais o perfil até científico, tá? O cara mais de comportamento mesmo. Porque esse trabalho está se sofisticando, dentro de agência ele está se sofisticando, e quanto mais a gente conseguir influenciar comportamento, mais a gente tende a ter um resultado melhor. Então, esse cientista de dados mesmo, o cara mais de ciência, eu acho que vai ser dentro de coisas que vão acontecer no futuro de agência, acho que isso vai aumentar cada vez mais. E é o que vai ditar consumo no final do dia. Exato. E é o que vai ditar consumo. Exatamente. É como a gente vai comprar, é como a gente vai cada dia mais, né? Exato. Eu confesso que eu tenho um certo receio disso, esse negócio de que, olha só, tá mostrando pra você comprar o X marca, a Y marca, eu tenho um certo receio disso, assim, eu fico sempre na defensiva. Mas é interessante, porque assim, muita gente acredita que é só sobre compra. Logicamente, as empresas todas estão buscando o resultado financeiro no final. Mas a dinâmica de publicidade hoje, de marketing, publicidade como um todo, ela já passou um pouco além disso. Assim, eu acho que é muito mais como mover cultura. No sentido de como eu consigo colocar minha marca na cultura. E na cultura, né, basicamente, se reflete nas conversas das pessoas. Então, não necessariamente é só sobre vender. É sobre você estar presente e ter uma participação na cultura popular de alguma forma. Sobre o que está acontecendo. E aí, putz, tem todos os territórios possíveis que você pode explorar, o que está acontecendo. Mas é muito isso. Então, hoje a cultura, e a gente fala muito da cultura da rede social e tal, as pessoas estão constantemente comentando o que está acontecendo no mundo. Seja para o bem ou para o mal, seja com as polêmicas ou sem as polêmicas, seja sobre a Madonna vir para o Brasil e as pessoas estão ali se movimentando naquela semana, seja sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, seja sobre qualquer outra coisa. As marcas querem participar das conversas, elas querem estar presente nessas conversas de alguma forma. Seja, né, com uma opinião sobre aquilo, seja com alguma participação sobre aquilo, seja, no caso de uma tragédia, ajudando de alguma forma, mas elas querem estar presentes na cultura popular. E esse é o trabalho principal hoje. Lógico que tudo vai levar a um resultado financeiro de alguma forma. Mas o jogo publicitário hoje é esse. O jogo é você como participar da cultura. Como que eu consigo colocar minha marca na cultura de alguma forma? Lógico que tem marcas que estão numa cultura pequena, gastronômica, por exemplo, se é uma marca de comida super pequena, e tem marcas que já extrapolaram e estão na cultura de tudo, né? De estar participando de tudo. Então, acho que esse é o jogo principal hoje. No final, vai trazer um resultado, mas é um jogo um pouco diferente de como trabalhar, assim, sabe? E você enxerga isso no mundo? Você falou que morou No mundo. fora em outros países, você trabalhou nesses outros países. O comportamento, a forma de colocar publicidade é muito parecido? É muito diferente? Como é? Enfim, eu morei 2 vezes fora, né? Morei em Madrid e em Londres, mas eu tive outras experiências trabalhando globalmente, mesmo estando aqui no Brasil. E trabalhei para o mundo inteiro, para a Ásia, para os Estados Unidos, para a Europa, para a América Latina bastante, enfim. Hoje a gente tem um escritório no México também, que eu trabalho bastante para o México. Eu acho que no macro, sim, assim, do ponto de vista macro, de como as pessoas consomem, redes sociais. Lógico que cada país tem um pouco um nível maior ou menor de uso de redes sociais, do negócio do influenciador, mas todo mundo tem. O Brasil, inclusive, é um dos países com mais influenciadores no mundo, um dos países mais conectados no mundo, que mais horas passa na internet e nas redes sociais, enfim. Então, o Brasil está super alto nesse sentido e é até modelo para né, para outros países nesse sentido. Mas no macro, sim, todo mundo tem esse mesmo jogo, as marcas todas no mundo inteiro, não importa, estão tentando participar da cultura popular. É um grande jogo global mesmo, e cada vez mais global. Agora, tem nuances muito específicas de cada mercado. Tem mercados em que rede social é menos importante, tem mercados em que as pessoas não são tão engajadas em rede social, por exemplo. Tem mercados mais conservadores, tem mercados com mais diversidade de perfis de pessoas, tem de tudo. Depende muito, né? Acho que, da minha experiência, o mais diferente é quando você vai lá para a Ásia, aí tem um mundo à parte, tem coisas muito específicas.
Mas, por exemplo, a Indonésia é muito parecido com o Brasil em vários sentidos, né? É um país extremamente conectado em rede social, extremamente atuante nas redes sociais, Que interessante. super específico e muito engajado em criação de conteúdo. As pessoas criam muito conteúdo, tem muito influenciador, e a Indonésia está do outro lado do mundo. Diferente da China, que é uma outra relação. Sim, tem muita coisa, mas as redes sociais são fechadas, eles têm redes sociais deles. Não podem ter redes sociais do resto do mundo. Então, tem coisas muito específicas para a China também. Mas lá dentro tem... É um mundo à parte. É um mundo à parte. Recentemente eu aprendi Mas que a são China é um mundo... consumistas, né? Então existe um estudo especificamente para eles. Então, acho que dos países todos, acho que de experiência minha, a China é o mais diferente por conta disso. Mas do macro, sim, é um jogo global. Não tem muita diferença, não. Caio, e você estudou a publicidade, aplicou isso muito bem enquanto você esteve na agência, e aí, num dado momento, você quis ser empreendedor. Você quis empreender e montar a tua agência, que a gente sabe muito bem que aqui no Brasil a gente não sai com diploma para empreender. Sim, total. Né? Então, você sai de toda uma estrutura que até então você tinha numa agência, onde você teve todo o seu sucesso até então, onde você, né, conhecia ali, mas aí você teve que ser publicitário, marketing, dono, proprietário e fazer tudo. Como é que foi essa virada de chave? Em que momento você decidiu montar a tua agência? E como que tem sido a tua jornada de empreendedor? Acho que assim, eu fui me preparando para isso. Eu venho de uma família de empreendedores, então sempre pensei nisso a vida inteira, desde sempre. Meus pais são empreendedores, meu irmão trabalha com meus pais, são empreendedores, tudo empreendedor, né? Com o lado bom e ruim disso. Então, sempre tive isso na cabeça, que em algum momento poderia fazer isso. Mas acho que duas coisas influenciaram bastante para ser empreendedor. A primeira coisa há mais ou menos uns 12, 13, 14 anos atrás, quando eu fui para Londres, eu fui para Londres muito com cabeça, além de querer morar fora, de querer aprender, claro que era parte da questão. Não existem muitas pessoas acima de 45, 50 anos em agências, assim, não existem. Não, eu acho muito ruim, sendo muito honesto, mas essa é a verdade, não existe. Desde 15, 20 anos atrás. Eu tenho 42 hoje, tinha, sei lá, 29, 30, eu tava preocupado. Eu falei, putz, eu preciso diversificar minha carreira. Por quê? Porque se eu for durar mais tempo, eu preciso conhecer mais gente, eu preciso conhecer mais países, eu preciso entender, preciso ter mais oportunidades que vai me fazer chegar com 45, 50 com mais portas abertas. Então, ali, a decisão de ir para Londres também foi muito por isso. Eu preciso conhecer outros mercados, porque, bem ou mal, o mercado europeu, principalmente, tem gente mais velha, é uma dinâmica que lá funciona muito bem e tudo mais. Então, vamos lá e vamos aprender. Queria morar fora também, então foi um caminho para isso. E desde então, todas as minhas escolhas foram para ir ampliando o meu repertório, ampliando minha experiência de vários jeitos. Então, voltei de Londres porque minha esposa não se acostumou, pelo a temperatura lá e pelo o clima que é muito, muito ruim, né? Assim, te derruba bastante. E aí, nessa volta, eu falei, putz, eu não quero mais estar em agência, eu preciso aprender outra coisa, e fui ser cliente. Eu preciso ser cliente, por um tempo, pelo menos para entender. Fui para uma empresa muito bacana, global, tinha uma posição global baseada aqui, então eu viajava bastante, era muito bacana. Aprendi bastante por alguns anos, até que vi que não era para mim. Falei, puta, eu vou voltar para agência, mas voltar para agência para onde? Para o Brasil? Não. Voltei para a Europa, fui para a Espanha, para conhecer também mais gente, para ampliar minha experiência. E aí, na segunda volta para o Brasil, eu falei, putz, eu preciso trabalhar em outra área. E aí, eu comecei a trabalhar mais em operações. Até então, eu tinha sido 15, 16 anos de estratégia, a parte de planejamento de estratégia. Não, vou aprender operações, né? Porque não, né? Se eu quero aprender outras coisas dentro de agência, mas em operações, e fui tocar um negócio de uma agência já consolidada, como diretor-geral, enfim. Foi muito bacana aprendendo. E aí eu tive muita sorte, porque, né, o empreender tem várias formas de fazer. E aí, num determinado momento, eu estava lá, coordenando essa agência, uma agência de um grupo super grande em inglês e tudo mais. E aí uns argentinos tinham uma agência fora do Brasil, estava em 6 países, um amigo em comum me apresentou, e eles falaram, a gente quer ir para o Brasil, você quer entrar com a gente? Você quer abrir com a gente? E aí me chamaram para ser sócio, mas aí eu empreender mais fácil, que é uma estrutura de 6 países, né, estando no Brasil. Tem um know-how aí. Tem todo o desafio de abrir no Brasil, mas tinha um know-how, tinha as conexões, tinha alguns poucos clientes. Então, 4 anos antes de abrir a minha, eu abri uma agência com sócios gringos com super expertise.
Então foi super bom isso, porque eu tinha segurança uma aula do pra pelo você, menos né? meu salário tá pago. Sim. Lógico que não tinha garantia de nada, e a gente abriu essa filial dessa agência de fora aqui no Brasil, e foi super bem. Ela cresceu muito rápido, foi de uma pessoa para 300 pessoas em 3 Nossa. anos. Caraca. Então foi muito rápido, foi muito bacana, uma experiência incrível. Lógico, os desafios todos de crescer tão rápido, que tem vários. Mas eu só consegui fazer a minha porque eu tive essa experiência, assim, mesmo, sendo muito honesto. Porque quando a gente, né, depois de 4 anos nessa empresa, a gente abriu, a gente foi comprado globalmente por um outro grupo, aí assumi essa operação, fui para o time global. Então, foi uma jornada de 4 anos ali, de várias coisas que aconteceram. Mas chegou num determinado momento e falou, putz, acho que agora eu tenho capacidade, junto com meus sócios, de abrir um negócio de fato. Aí, né, você trouxe alguns desafios. Aí é um desafio gigante de você abrir sem investidor. A gente não quis ter investidor, poderia ter tido, não Sim. quisemos. Porque a gente achou, putz, ter investidor quer dizer ter um chefe, a gente não queria ter Sim. chefe, a gente queria realmente fazer o que a gente acreditava. E aí tem o desafio de se preparar para isso, né? A gente se preparou do ponto de vista mais prático possível. Putz, se eu não tiver salário um ano, dá para segurar? Vambora, dá para segurar um ano. Mas tinha também o tempo, né? É um ano Sim, para ter exato. algum salário. Os 3 tinham a mesma condição e a gente abriu em outubro de 2022 e começamos nós 3. Em 3 meses a gente ganhou um primeiro cliente, aí foi crescendo e tudo mais. E hoje a gente já está super estruturado. Mas tem muito desafio, assim. Acho que tem o desafio prático do dinheiro, para quem, ainda mais quem tem família, que tem filho, que tem coisas para pagar e tudo mais. Exato. Você tem que se preparar financeiramente. Mas você tem que sentar um pouquinho em cada cadeira, né? Você tem que fazer tudo. Você tem que fazer tudo. Você tem que Você prospectar, tem que prospectar, você tem vender, acompanhar operações, o marketing, operações, você tudo. tem que fazer o PNL, você tem que comprar papel higiênico, você tem que fazer tudo. Você tem que olhar como é que estão os encargos Não, sociais, super, o super. contrato, Exatamente. Até tem uma taxa do governo. contar uma história engraçada aqui. A gente tava no começo da agência, enfim, tava já com umas 10 pessoas na agência, a gente tava um escritório super pequenininho, não cabia mais o escritório, a gente tava tentando estruturar para ir para um próximo. E a gente foi receber um cliente no escritório, aquela coisa, né? Você vai receber um cliente, a gente não tinha ninguém, vamos comprar, a gente foi comprar comida, foi comprar café, foi preparar o escritório pequenininho para receber aquele cliente. Sei lá, uma hora e meia, 2 horas antes, a gente tinha um banheiro, o banheiro estava entupido, ninguém tinha visto que o banheiro estava entupido. É isso, esse o empreender no Brasil é isso, basicamente. Assim, e aí? Aí você dá um jeito, né? Enfim. Então, um pouco isso, assim, né? De fazer isso, você faz tudo o tempo todo. Eu acho que tem um trabalho muito pesado, que é o trabalho burocrático no Brasil. Sim. Que é muito pesado. Agora a gente tem um escritório também no México e eu consigo comparar 2 países que são parecidos. Sim. E o Brasil é muito mais burocrático que o México. É impressionante, assim, tudo é muito Né? difícil. Fiscal, Tudo é muito difícil. Fiscal, documental. os impostos, tudo. Não tem nenhum incentivo, assim, é impressionante, assim, sabe? Então é muito difícil, porque você tem que segurar financeiramente, você tem que trazer o cliente, você tem que fazer o trabalho, porque ninguém faz por você. Você faz o trabalho do presidente ao estagiário, você que faz. Ao mesmo tempo, você tem que se ligar das questões fiscais, aí você tem que a contabilidade, tudo, basicamente. E é óbvio que você não consegue fazer isso em 8 horas ali dentro, né? Não, você não faz, São final de horas e semana, horas, né? a família tem que estar linkada junto, né? Tem que estar com, né? A esposa, filhos tem que estar com você nessa, né? É um período até o negócio dar certo. Engraçado isso, né? Você trouxe esse ponto, a gente resolveu fazer isso, foi muito legal. Nós 3 preparamos todo o plano da agência para abrir e tudo mais. E aí, mais ou menos um mês e meio antes de abrir, a gente juntou as famílias, as esposas, os filhos. Vamos passar um final de semana junto. Puta, que top. Para fazer, quase foi um ritual, assim, de vamos ver se dá certo com as famílias também, porque isso é outra coisa. Dá certo com as famílias, não só os 3, né? E foi super bacana. A gente contou para as esposas, enfim, o plano. E falou, é isso aí, vambora. Porque tem que todo mundo ir embora com isso. Todo mundo tem que apostar nisso, entendeu? Exato. E elas acreditaram, então foi ótimo. Mas é isso, assim, como você tem que fazer, todo mundo tá dentro daquilo ali. Elas apostaram e foi também super bom. Porque acho que talvez se uma tivesse levantado a mão e falado, putz, eu não acredito, talvez não teria funcionado. E foi. E aí deu super certo, enfim. A gente foi crescendo muito rápido também. Enfim, estamos agora com 72 pessoas. Um escritório no México, que foi um desafio à parte específico de abrir uma empresa no México.
Mas fomos com a cara e coragem, pegamos um avião, fomos pra lá e a gente abriu uma empresa lá e tudo E certo. alguém fica Por quê? lá de vocês? Agora a gente já tem sócias locais, a gente encontrou sócias locais. Eu vou pra lá bastante também, meus sócios também vão de vez em quando. Mas foi um desafio também de... Tem um telespectador aqui, chamado Thiago Santos, tá fazendo uma pergunta aí de qual é o próximo país. Qual é o próximo país? É. A gente tá buscando. A gente tá buscando novos países. Ele quer saber uma resposta. É. Qual país? Não, a gente ainda tá estudando aí próximos países. Depende muito da oportunidade, na verdade. Não seja, Que top. não seja mais fácil que o Brasil. Por quê? Porque Mas eu acho que qualquer país vai ser mais fácil que o Brasil, sendo muito honesto, assim. se empreendeu no Brasil, deu certo, qualquer outro país. Eu acho. A gente até já conversou com alguns outros lugares para entender um pouco a dinâmica de como é abrir empresa e geralmente é muito mais fácil, assim. Geralmente é mais tranquilo. O próprio México é interessante porque nós três somos brasileiros, assim. A gente sempre achou que o Brasil é muito protecionista nesse sentido, né? Você, como gringo, não pode abrir uma empresa no Brasil. Você tem que ter um sócio local. Senão você não abre uma empresa no Brasil, um CNPJ. E no México, não. No México, você pode ser um gringo sem um visto de trabalho, necessariamente, e abrir uma empresa no México. Ah, olha só. Simples assim. Então, a gente surpreendeu, porque eu achei que seria parecido com o Nossa, eu Brasil. não sabia que era assim, não. Então a gente, Interessante. lógico, contratou uma assessoria, e, né, Sim. já conseguia contratar uma assessoria, ajudaram a gente, mas foi muito tranquilo, né? A gente pegou um avião, tinha que estar lá fisicamente, enfim, assinar os papéis e abriu a empresa lá. E aí eu conheço muito bem o México faz tempo, trabalho muito com o México, então foi mais fácil. Mas é um desafio também, né? De abrir uma empresa em outro país, de criar uma holding, uma empresa internacional. Isso é o que a gente está começando. De novo, né? É mais uma etapa, né? Mais Exato. um aprender. É quase Exato. um MBA parte 2. É continuar se desafiando, né? Às vezes você acha que, legal, cheguei, mas continuar se não... desafiando, mas é interessante, assim, eu sempre trabalhei muito com muitos países, desde do começo da carreira, eu sempre gostei, e isso me fez aprender muita coisa, viajar bastante, aprender línguas, e pessoalmente foi muito bom, eu quis isso, eu busquei isso, nas posições que eu tinha e tudo mais. E eu acho que agora o Brasil eu vejo que, pelo menos no nosso mercado, né, talvez outros mercados é diferente, agora o Brasil está se abrindo, assim, sabe? Por muito tempo ele foi muito fechado. O Brasil é uma potência da publicidade global, é um Sim. país que sempre está ali entre os 3, os 4 melhores do mundo. Mas por muito tempo foi muito fechado, como mercado mesmo. A gente nunca colaborava direito com mesmo países vizinhos aqui, sabe? É muito difícil isso. E eu acho que como cultura também. É engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com a América Latina, principalmente há 20 e poucos anos atrás, que eu fui aprender espanhol, o brasileiro não se vê como latino, assim, é muito engraçado, talvez pela língua, pela diferença de língua Sim. e tal, e a gente é latino. A gente é A parte de Cátia uma, falou isso hoje, né? a gente é parte de uma cultura latina que é incrível, assim, os países todos são incríveis, cada país tem uma coisa muito específica, muito diferente, e a gente não se vê como latino, como cultura, assim, eu acho muito engraçado verdade. isso, porque eu me vejo. A gente tem muita coisa em Mas comum. é porque você morou fora. Exatamente. Mas eu nunca morei na América Latina, por Não, exemplo. E porque mas a gente Mas fala mesmo português. assim- a gente fala E português. porque a gente só fala português. Mas é engraçado, porque o Brasil não participa dessa cultura latina que é muito forte e os países todos participam. Então eu descobri uma coisa nova, porque até então eu tinha a cabeça de... A gente é mais próximo dos Estados Unidos do que do México, da Argentina, sabe? E eu fui descobrindo isso no processo de viajar, de aprender a língua, de entender, de fazer trabalhos para os países e tal. E eu acho um desperdício, assim, porque tem muita coisa legal. A América Latina é incrível, assim, cada país tem uma coisa muito específica, enfim. Cultura mesmo, assim, não só negócio, Sim. enfim. Sim. E a gente, acho que é o Brasil, agora eu vejo que o Brasil está se abrindo, né? Você vê, a gente falou da Anitta, né? A Anitta cantando em espanhol, tendo uma troca, música, moda, né? Todo esse mundo, cultura mesmo. Então, eu acho que isso é um desperdício, assim, eu espero que a gente cresça, porque tem muita É uma coisa forma de interessante. trocar e de expandir. A gente, somos uma potência. Se a gente conseguir trocar minimamente com quem mais perto, talvez a gente consiga ser maior, né? A gente quer trocar com quem tá muito grande, né? A gente pode começar pequeno, né? Não Exato. precisa ter, né? Dar um passo maior verdade. que a perna. Talvez seja esse nossa lição aprendida. Ó, ficou uma boa dica, gostei. Além aí as outras regiões, cada coisa, né, cada região tem coisas muito legais também, mas acho que a gente pode começar aqui pela América Latina, que é mais fácil. Agora você falou, né? Trouxe na sua fala, 72 vidas embaixo de vocês. Como é
botar a cabeça no travesseiro e pensar, uau, É agora difícil, a gente já sabe? tem Tem até 72 famílias no final do dia a mais, né? É. Vocês colocaram 3 numa reunião, agora já estão É, aí com 75. exato. Tem até um amigo meu que perguntou assim, mas você tá feliz? Eu falei, cara, eu não consigo responder, porque eu não paro pra... Assim, você tá o tempo todo preocupado, né? Com tudo, com as pessoas. Vai dar certo, não vai dar certo. O fluxo de caixa, mas vai conseguir... Funciona. Então, empreender um pouco isso, assim, constantemente você tá nesse loop infinito de preocupação, assim. Então, é diferente de você ser empregado, que você tem os altos e baixos, você puder ser promovido, você fica feliz, você comemora, aí você consegue uma coisa nova, né? Você tem ou momentos ruins que você baixa, aí você muda de emprego. A gente está constantemente nesse loop infinito de preocupação, de olhando, putz, tá dando certo, mas você tá crescendo. A gente tá crescendo, a gente cresceu muito rápido, mas crescer muito rápido também não é tão bom assim, porque o risco começa a ser maior e Sim. mais rápido Sim. também. Então, assim, é um pouco isso, assim, esse desafio de estar constantemente com a cabeça de preocupação com as pessoas, primeiro com as pessoas, depois com o negócio, com a entrega. Aí tem que com aprender operação. também a gerenciar todas essas emoções, né? Super, super. Então a gente tá. Lógico, você tem as coisas que você de vez em quando para, puta, que legal que tá crescendo, mas a gente não tá pensando, né, assim, a gente tá o tempo todo olhando tudo, né, agora com mais gente, ajudando bastante, mas o tempo todo preocupado que vai dar certo, né? E o dar certo é todo dia, não é o dar certo chegamos onde a gente queria, não. Constantemente a gente tá tentando melhorar. E o produto de vocês é um produto que, pela essência, precisa sempre estar olhando, né? Vocês têm o cliente, tem a ideia brilhante, porque a concorrência dentro desse ramo é pesadíssima, né? Super. Porque não é a concorrência por uma excelência só, é uma concorrência por uma ideia, Exato. né? É uma ideia brilhante, É. né? E é o sucesso do cliente de vocês no final do dia. Sim. Né? Então, é o que você trouxe lá no começo da conversa, né? É como eu impacto, é como eu crio, é como eu faço aquela marca conversar com todos esses desafios. Exato. Né? Então, a cultura de vocês tem que ser muito bem acirrada É. para que os seus 72 colaboradores estejam ok's para que essas ideias surjam. A gente tem vários lados, né? Acho que tem os clientes, que sim, né? A gente é prestador de serviço, então você está o tempo todo com o cliente, ajudando do melhor jeito possível, para ele ser bem sucedido e a gente, como consequência, também. Mas tem uma cadeia inteira de produtores, por exemplo, tem os parceiros todos, os parceiros de influenciadores trabalhando junto com a gente, tem muita gente que a gente está o tempo todo colaborando, trabalhando junto para dar certo, né? Então é uma cadeia de empresas mesmo, não é nem só de pessoas, de empresas trabalhando em cima para dar certo. E com coisas muito intangíveis, que é um pouco isso, né? Quando você pensa, você tem uma ideia, você tem uma ideia de campanha, você cria Você nunca consegue prever de fato o que vai acontecer, assim. Eu acredito pela experiência, pelos dados que a gente tem que vai dar certo, mas você nunca sabe. É impossível. Por mais que a gente fale pro cliente, putz, cliente, confia em mim, eu tenho esses dados todos, essas análises todas, para que vai dar certo. Não é 100%. Muitas vezes assim, é uma aposta. Vamos ter que fazer, vamos ter que aprender. Talvez dê muito errado e a gente vai ter que fazer de novo. Então, acho que também lidar, do ponto de vista mental, com essa incerteza também, essa intangibilidade da ideia, da criatividade, pra gente, né, pra mim é normal depois de 24 anos, mas é um processo também aprender a ser assim, né? E também aprender de quando vai vir a ideia, porque também isso é interessante do processo criativo em geral, que a gente pode estudar um monte, a gente pode ter todas as análises, a gente pode conversar com o cliente, a gente pode conversar com o consumidor e tal. Aquele grupo de pessoas que está pensando naquilo, a ideia pode surgir de vários jeitos. Não tem regra. Né? Pode ser uma pessoa que teve uma sacada maluca, que teve um sonho que vai trazer aquilo. Pode ser um grupo de pessoas discutindo que vai surgir alguma coisa. Pode ser alguém que tem uma história específica relacionada àquela categoria. Uma história de vida, talvez, que vai ser uma inspiração. Você nunca sabe de onde vai vir. Pode ser alguém que viu um filme no final de semana que teve uma inspiração para aquilo. Pode ser qualquer coisa. E quando vocês estão nessa mesa para definir isso, você escuta todas essas conversas. Tudo. Vocês colocam na mesa tudo. Tudo. O tempo todo. Você teve alguma ideia que você tentou, que você ouviu e falou assim, não, isso aí é muito louco, e aí falou, não, acho que esse é o louco aqui, vamos pensar aqui. Vai dar certo? Já, super, assim, já. Tem várias discussões de, putz, uma pessoa que acredita que vai dar certo, a pessoa que tá totalmente contra, e a gente chega num bom senso ali, vamos embora.
vamos tentar, vai saber, né? Talvez a gente perca a conta. Tudo certo, vamos embora. Depois a gente se vira. Talvez, né? Depois a gente se vira. E às vezes você se depara com coisas diferentes também, assim. Às vezes a gente tem um cliente muito bacana que está trabalhando num mundo, numa área que eu não conheço, não tenho experiência nenhuma, zero. Então a gente vai ter que mergulhar naquele assunto, eu vou ter que aprender sobre aquela cultura e tudo mais. Até engraçado, eu falando lá do começo da carreira, eu comecei, meu primeiro cliente, assim, que eu realmente trabalhei mais 100% e tudo mais, foi absorvente feminino. Nossa. Olha. Eu era o único homem do departamento, eram 10 mulheres e eu, como homem, super novo. Eu não tinha nenhuma opinião sobre, assim, eu nunca trabalhei, nunca usei, eu faço uma ideia. Ou até hoje, assim, minha esposa, ela fala assim, você sabe muito melhor que eu sobre absorvente feminino. Né, vou comprar, às vezes, pra ela e tudo mais, eu sei a camada, se é fina, se é seca, se é aba, se é abas, qual que é o benefício que ela... Mas foi um baque no bom sentido, assim, de falar, putz, eu não faço ideia do que é isso. Eu nunca usei, logicamente, então eu não faço ideia de como você se sente sobre isso. Mas eu vou ter que aprender. Conversei com namorada, com mãe, com irmã, com todo mundo, para tentar ter uma noção sobre aquilo. E por várias vezes na carreira eu passei por essa situação, muitas vezes, por exemplo, de país, eu não faço uma puta ideia. Fiz um trabalho uma vez para Filipinas, estudei um monte de coisa, li um monte de coisa, aí fui para lá, entendeu? Fui para Manila entender, fui fazer pesquisa, fui no subúrbio, na favela de Manila para entender um produto para um público mais classe média baixa. Fui entender, fui conversar com as pessoas, a mesma situação, assim, do absorvente, assim, você não... que para mim era muito rico, porque acho que o clichê de erro é você achar que você conhece alguma coisa e ter uma opinião enviesada. Sim. Verdade. Então, se você se colocar numa situação que você não conhece nada, para mim, tende a ser mais saudável, porque assim, você vai ter que ter uma opinião sobre aquilo de algum jeito, então você vai estudar. Então, isso é muito interessante. Isso já fiz alguns trabalhos para o Nordeste, por exemplo, brasileiro. Né? E aí, cada cidade, cada estado ali é uma coisa diferente também. Mas eu fiz um trabalho super grande, assim. Geralmente a gente tem essa... Não, eu conheço o Nordeste. Eu já fui para lá nas minhas férias, ficar num resort. Não, você não conhece, Exatamente. Você não conhece. Então, uma vez passei 2 semanas, uma em Recife, outra em Salvador, visitando consumidor de periferia, assim, fui em baile de arrocha, fui entender... Cara, tem um mundo à parte que a gente aqui em São Paulo não faz nenhuma ideia, Exatamente. nenhuma. De cultura mesmo. E a gente acha, não, eu sou brasileiro, eu conheço. Não, você não conhece. Exatamente. Entendeu? Então, talvez da mesma forma que você teve que entender outros países, estando no Brasil, você teve que fazer essa imersão em outros estados, porque realmente é tão diferente quanto um outro país, né? E você não pode ter preconceito de nada, assim, né? Nem preconceito, é preconceito de nada. Porque você tem que entender de fato, assim. Por isso que o lado mais sociológico sempre eu gostei muito, porque é isso, assim, você tem que entender. Você tem que aprofundar naquela história ali, porque a ideia vai vir dessa vivência, de algum jeito. E a vivência pode ser física, pode ser através de documentários, de coisas, de conversar com as pessoas, enfim, de opiniões de quem tá lá, de quem viveu, enfim. Então isso para mim é o mais interessante do nosso trabalho, enfim. Deve ser muito legal isso. Deve ser incrível. E, Caio, a gente está vivendo na era na ascensão da inteligência artificial. Sim. Né? Qual que é a utilidade hoje para o mundo publicitário? Você estava falando hoje, né? Falando agora, do como vocês fazem, né, esse brainstorming em mesa, e colocando ideia e sonho e vivência para criar um projeto. Sim. Né? Isso uma inteligência artificial não consegue fazer. Mas Não. hoje você já consegue ter... inutilizar algumas tarefas utilizando uma IA. Qual que é o link? Aonde ajuda, aonde não vai substituir, aonde a IA não vai conseguir alcançar e as pessoas ainda serão necessárias? Tem várias coisas que a gente já está usando, assim. Acho que tem um lado mais estratégico de aprofundar conhecimento mesmo. Então, até um conhecimento menos humano e mais técnico. Então, assim, putz, às vezes eu quero saber sobre uma determinada categoria super específica, super técnica, sobre, sei lá, tem um cliente que é sobre medicina. Putz, às vezes, o IA pode te ajudar bastante a aprofundar um conhecimento. Então, aprofundar conhecimento ajuda a acelerar o processo, não substitui.
que antigamente a gente lia um monte de coisa e hoje você consegue ter uma curadoria de um IA para te ajudar a acelerar e entender a essência daquilo. Legal. Então, do ponto de vista estratégico, ajuda bastante a aprofundar. Do ponto de vista criativo, acelera já muitos processos de criação mesmo, de produção e criação, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje você já consegue fazer uma campanha inteira com personagens de IA que parecem pessoas reais. Ter uma discussão sobre deixar isso claro para as pessoas, Sim. e essa é a discussão que está acontecendo no momento. Mas você consegue fazer uma campanha inteira, a gente já fez campanhas com IA e funciona Você super já bem. utiliza? Todo mundo utiliza já de algum É. jeito, seja para aperfeiçoar coisas, seja para criar imagens. Às vezes eu vejo coisa e me pergunto, será que é de verdade? Eu já me pergunto. É engraçado, porque já não dá para entender se é Não de é? verdade ou não. Você não consegue enxergar. E acho que essa é a discussão de deixar isso claro. Uhum. É que eu sou a favor de deixar ali. Sim, eu não, também esse sou embaixo super ali a foi criado favor, por uma gente. inteligência artificial e tudo bem. Então isso já está acontecendo bastante. A gente já está entrando agora dentro de vídeos também, a criação de vídeos, que é o próximo passo, que aí é mais assustador, porque você consegue criar um vídeo super realista ali. Sim, que é o são pessoas já, né? que é o próximo passo. Nossa, São. é muito real. Então, isso bastante. E para produção em geral, assim, você já consegue fazer bastante coisa em produção para acelerar o processo. Acho que a IA hoje ainda é muito sobre acelerar e otimizar processos. No nosso mercado, o olhar humano, eu acho que não vai substituir nunca, tá? Sendo muito honesto, não vai. Porque o olhar humano Também acredito. é muito difícil de replicar. O feeling, né? Como você falou, né? Exato. Então, assim, você pode ter soluções super inteligentes sobre as coisas. Mas, como eu falei, tudo que a gente faz é intangível. Você pode, por máximo, controlar, mas a ideia criativa, o processo criativo é intangível. Você não consegue. Então, o IA pode te cuspir um monte de ideia ali e pode até acertar em algum momento. Mas eu não acho que vai substituir isso. Agora, todo o processo vai ser acelerado. Tudo vai ser mais fácil de verdade. fazer. As ferramentas vão te ajudar. Então, por exemplo, mapear uma conversa no Brasil inteiro sobre um determinado assunto, né? Hoje já tem ferramentas que, inclusive, usam IA para isso. Você faz muito rápido hoje. Que isso é ótimo. Porque Sim. antigamente a gente tinha 3 pessoas estudando, lendo comentários. Hoje você não precisa. Você mapeia por palavras, e o IA já Exato. te cospe ali a essência da opinião que foi dada por milhões de pessoas, entendeu? Isso é super legal. Otimiza o processo. É verdade. Então eu não sou contra, eu sou super a favor do IA, mas eu não acho que no nosso caso não vai substituir a essência do que a gente faz. E esse mercado dos influenciadores, Sim. né? Que hoje o próprio... Antigamente que a gente falava, os globais, os global, a galerinha lá da Globo e tal, eles estão claramente sendo trocados por influenciadores, subcelebridades. Mas, como você bem falou, já tem inteligência artificial fazendo conteúdos com... Como é que fala? Avatar? Personagens? Um personagem, avatar, sim. E aí, como é que fica o mercado dos influenciadores? Você acha que vai ter vai continuar em ascensão? Ou corre-se o risco de fato, começarem a somente, ou muito mais, usar a inteligência artificial para isso? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Assim, eu acho que vão surgir mais, sei lá, se vão ser avatares ou personagens ou coisas como já existem. Alguns, inclusive influenciadores que são criados por IA, enfim, até mais fora do Brasil do que no Brasil. É Mas muito já louco isso, né? existe Recentemente, isso. Na China tem um CEO agora, sim. né? Exato, Que é uma mas- inteligência artificial. Eu acho que as pessoas se conectam a pessoas. Então os influenciadores têm o tamanho que têm verdade, porque as pessoas se verdade. conectam às pessoas. Então, por mais que eu Faz crie todo ali um robô sentido. super humanizado, super legal, não é de verdade. E as pessoas se conectam a verdades, por mais gostando ou não, enfim, se conectam a verdades. Então, assim, acho muito difícil. Não quer dizer que não vai aumentar a quantidade de influenciadores virtuais. Vai. Acho que o mercado de influenciadores vai continuar crescendo muito, mas eu acho que agora já está num ponto de sofisticar, de criar uma complexidade do que é menos sobre o número de influenciadores e mais sobre sofisticar como esses influenciadores vão ser mais profissionais. Uhum. Porque é um mercado ainda muito informal. Ainda é muito informal. Ainda é muito... Lógico que tem os grandes influenciadores que são super profissionais, mas ainda é muito... Pessoas que vão surgindo, que vão muitas vezes não tem alguém por trás, uma agência de influenciadores, estão ali crescendo, explodindo e tudo mais. E para a publicidade ainda é uma relação muito... Não é nem informal, é muito superficial, né? De Porque às vezes é contratação. um vídeo que faz a pessoa ser algo Exato. e não a constância sobre aquele tema, né? Exato, né? Então é muito ainda a contratação desse influenciador para falar bem do produto, esse é o grande volume ainda, né?
E eu acho que vai ser cada vez menos sobre isso e mais sobre você co-criar com o influenciador. Isso já acontece, logicamente, a gente já faz isso, mas acho que é um número muito pequeno ainda. E aí, nesse sentido, muda muito o processo criativo também, porque é alguém externo co-criando com aquela marca. E, logicamente, os influenciadores bons trazem ideias muito legais também. Que eram os Então- antigos embaixadores, né? Exato. Que tinha, sei lá, nos primórdios, assim, que a Exato. gente chamava de embaixadores de marca, que tava ali por um ano com aquela marca. Mas a gente ainda parada. chama de embaixador. Ainda tem os chama de embaixadores, embaixador. Os influenciadores, eles são embaixador da marca... Influenciador e embaixador da marca tal. Exato, exatamente. Então, acho que vai sofisticar. Assim, acho que os influenciadores vão ser mais profissionais, vão ter mais empresas por trás, agentes, empresários. Acho que vai mais por esse mundo. E cada vez mais as marcas vão utilizá-los também, porque eles têm audiência, simples assim. Então, quem tem audiências tem o poder, né? É assim que funciona. Exatamente. E acho que tem tipos de influenciadores muito interessantes do quanto eles conseguem mover mais a base da sua comunidade, das pessoas que estão em volta. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com streamers, né? A galera dos jogos. Cara, esta comunidade é impressionante, assim. É impressionante. E como cresceu. Dá um pau em qualquer outro tipo de influenciador no sentido de mover sua base, o sentimento de comunidade em volta. Você pega um cara como o Gaules, por exemplo, é incrível, assim. É um cara que é gigantesco, é o maior streamer do mundo, brasileiro, patrocinado por marcas como a Nike, né? Então, e tem uma base gigantesca de fãs. E ele move muito essa base de um jeito muito mais intenso que outros tipos de influenciadores mais tradicionais, ou mais ex-BBBs, por exemplo, enfim, que tem o seu valor, mas que é uma outra relação. São mais massivos, Sim. mas com menos engajamento, muitas vezes. São mais rápidos, né? A troca deles é A mais troca rápida. deles também é mais rápida, enfim. Não, e é que nem a gente tá falando no começo, né? E quando você faz uma ação com o influenciador e você já tá ali por trás da estratégia, vendo o resultado disso, fazendo isso no Instagram é impressionante. Eu trabalho numa marca esportiva hoje e quando uma influenciadora começou a usar um tênis específico, aquele tênis automaticamente se tornou o tênis da. Sim. Era o tempo todo, e a gente nem tinha ideia. Era uma influenciadora, né? É uma influenciadora até hoje de milhões de seguidores, mas naquele momento, o nome que o tênis já existia há muitos anos morreu e se tornou o tênis da... E a galera ligava e falava, me manda o tênis. Mas que tênis? Não, eu quero o tênis dela. Não sei que tênis que é, o tênis dela. É impressionante. E é questão, assim, de minutos. Exato. O poder que tem... O nome da pessoa dentro de uma rede social Não, e é um jogo muito diferente, né? Tem um caso agora de alguns meses atrás do LeBron James, que é um grande jogador incrível aí pra quem gosta da NBA, do caso da Nike com a Tiffany. A Nike e a Tiffany fizeram uma collab, Sim. que a gente pode entrar em collab também, que hoje em dia cada vez mais acontece. Eles fizeram uma collab e lançaram um tênis em conjunto e fizeram um post no antigo Twitter, no X, e lançaram esse post. Muita gente começou a criticar, enfim, começou muita crítica. No dia seguinte, alguns dias depois, o LeBron James apareceu entrando numa quadra com aquele tênis. Logicamente, a conversa mudou totalmente, Exato. porque é ele. Então, se ele tá usando, todo mundo quer usar. Então, um pouco esse é o jogo hoje em dia, né? Então, é você saber usar isso, mover a cultura, como a gente fala sempre. É como você consegue mover as conversas da cultura, como você utiliza os influenciadores para isso. E as pessoas quererem não só usar aquilo, mas fazer parte daquilo. Fazer parte daquela história, né? Então, precisa ter toda aquela história, aquele envolvimento para a pessoa não somente... Porque antigamente, trabalhava na Puma Sports, e aí antigamente a gente vendia tênis, né? Hoje não mais, hoje a gente vende histórias. Sim, exato. Mas e as próprias marcas começaram a entender isso, né? Você trouxe a questão do collab, né? Sim. Cara, eu trabalho no JK, né? E essa semana teve ali a Dolce & Gabbana com a Havaianas. Eu vi. E acabou no site e tava... Gente, assim, brincadeiras à parte, o JK é um shopping que tem um ticket médio absurdo, grandes marcas. A sensação que a gente teve quando desceu é que tava doando alguma coisa. Porque a fila era gigantesca. Porque, aparentemente, só tinha, né, a Havaiana com a Dolce & Gabbana lá. Então, a fila tava dobrando. A fila tava enorme para comprar. Então, assim, as marcas já se conversam e falam, olha,
Vamos se juntar aqui? Exatamente. Né? E a gente até brincou, a gente tava indo comer, almoçar, a gente até brincou. Falou, gente, o que era Havaianas alguns anos atrás? mas é o era poder azul e branca. O poder no das mercado. marcas, né? E o poder Exato. das comunidades que estão em volta das marcas. Quando você junta, às vezes dá uma explosão como essa. Não, e assim, era literalmente, falei, gente, então... Não, vamos e fazer geralmente assim. não são produtos baratos, né? Exato. Não exato. são produtos baratos. Recentemente a gente tem hoje a assinatura do Lamelo nos calçados de basquete, né? E a gente fez recentemente uma collab com a Cheetos, que Uhum. tem toda uma afetividade da galera ali dos anos 80, né? Que todo Super. mundo... Aí não era só o salgadinho, era, cara, eu quero o tênis, porque o tênis é um salgadinho, Sim. né? Cara, caro, É. caro. E foi sold out em menos de 3 horas. É. Em menos de 3 horas. E é um gosto muito peculiar, né? A silhueta de basquete. É. E aí, com toda aquela pegada da Cheetos, laranja, o negócio. Mas realmente, a caixa, né? Um saco de salgadinho. Animal. Sold out em menos de 3 E aí, horas. nesse momento, eu fico pensando como é que criou-se essa ideia? Em que E aí, momento claro, da né? mesa alguém criou essa ideia? Então, mas é Ei, vamos fazer um tênis Mas é com engraçado. salgadinho. Quando a gente tá na imersão das collabs, a gente, né, esses dias mesmo eu tava numa imersão, e eu também falei assim, quem teve essa ideia? Gente, porque daí até a gente fica meio... Eu trabalho em vendas, né? Mas até eu fico meio descrente. Será? A da collab, eu fiquei apaixonado, porque eu era totalmente fã. Adorava Cheetos, né? Comia o tempo todo e tal. Eu falava, cara, eu vou ficar com vontade de comer Cheetos. Não, mas quem comprar vai ter os Cheetozinhos junto, que o varejo vai ter e tal. Eu falei, cara, mas eu pagaria X no tênis? Impressionante como a história se conecta com o negócio. E muito não é nem o tênis, é o saco né, que vai o tênis, que é sensacional. É a memória afetiva. Mas é engraçado, sabe por quê? Acho que aí, super pessoal opinião. E faz 3 meses que eu como Cheetos todo dia, porque tem Cheetos aqui Na na minha, na minha opinião, acho que o algoritmo tá moldando a nossa cabeça pra isso, tá? Porque Esse é meu receio. antigamente era assim, né? Eu quero Não, você vai... Depois eu te falo que vai vir. Acho que eu quero o produto, né? Eu quero o produto super perfeito, incrível, endossado por essa celebridade, que eu vou pagar caro, não importa, tudo mais. Hoje em dia é sobre você fazer o mais inusitado possível. O mais inusitado possível, que pode ser muito louco, como nesse caso, vai chamar atenção, vai mover conversas. E vai ter gente muito puta da vida que isso é feio demais, mas não importa, o algoritmo funciona assim. Uhum. Então, quanto mais tiver gente falando mal, mais vai subir na conversa. Exato. E vai mais subir na conversa, as pessoas que de alguma forma querem participar daquela conversa vão começar a falar, putz, pô, é legal isso aqui, isso é diferente, vou ter. E aí vai lá e paga, entendeu? Então, por isso que a Exatamente. cultura se moldou a isso. Há 20 anos atrás não existia isso. Não existia. É o produto que performa melhor, o tênis que melhor performa para um esporte, é a Exato. coisa que é o tênis do jogador de basquete, porque eu quero... Tudo certo. Hoje em dia é sobre ser o mais louco possível, porque o algoritmo funciona assim. Exatamente. E eu acho que cada vez mais a cultura vai se mover para isso. Cada vez mais a gente vai ter umas coisas muito loucas, inusitadas, e não é sobre volume, né? É sobre você chamar atenção. Com certeza esse tênis não é ter um volume absurdo, Não. mas vai chamar atenção. Exatamente. É E só vai gerar um desejo absurdo, porque de Exato. fato ele vem com uma quantidade super reduzida. Exato. Porque são para poucos. E a mensagem é essa. É exclusivo, é para poucos. Exato. É isso. Esse é o meu maior receio, assim, quando a gente fala de... E por isso que eu perguntei, né, o quanto um cientista de dados está dentro de uma estrutura publicitária. Porque hoje a gente está moldando muito o comportamento por algoritmo. Exato. Então, hoje você senta, você já não escolhe mais as coisas, né? Você já senta na televisão, você tá drivado pelo algoritmo. Sim, Então, super. você liga na Netflix, você gosta disso, então tá aqui, ó. Tudo que você gosta isso. tá aqui. Você não tem mais a possibilidade de escolha. Ele já tá ali, tá um Exatamente. cardápio pronto e a gente, por comportamento, você fala, vou nisso. Daí tem essas coisas, né? A Havaiana, agora também é Dolce & Gabbana. Que o Cheetos Exatamente. com tênis, você fala, E quando você tá falando de marca, você precisa definir o teu embaixador que vá se conectar com esse público. então, Porque é um divisor de águas desde 2019, quando a Puma assinou com o Neymar. Uhum. A Puma, ela vende chuteira desde que a Puma é Puma, desde 1940. Mas no Brasil, e aí o impacto foi, o Neymar é global, mas o impacto foi, obviamente, muito forte no Brasil.
Mas é um divisor de águas quando a gente fala de chuteiras. Mesmo a Puma ter sido Puma, com o Pelé usando a King lá em 1948, com toda essa história. Mas teve a sua ascensão, se tornou conhecida, viveu a média. Depois de 2018, é outra história. Por quê? Porque as pessoas elas não estão buscando chuteira. Elas entram no site, as pessoas não digitam chuteira no site. Elas digitam Neymar. Então, mas acho que o próprio Neymar é um bom exemplo disso. Ele quase não joga mais. Mesmo, Ele tá sempre exatamente. machucado, faz nada, não joga. Mas ele é isso, ele é o cara que divide opiniões. Mas e as pessoas, tem gente que odeia, tem gente que ama. E ele é o cara que tá no algoritmo. Mas Exatamente. é o caso da Nike. Nike é do Jordan. Do Jordan. Do Joga, Jordan. lógico. A estratégia, o filme do Jordan é Incrível. literalmente incrível. uma aula de marketing. Exato. É Assim, o incrível. risco de ter criado a negociação dele, a mudança comportamental em contratos de marketing, porque o Exato. jeito que ele lida com o contrato, porque ele vira chave ali, né? Exato. Fala, então, peraí, lá tá bom, vamos fazer o seguinte, eu quero só um percentual do que eu vender, Lógico. né? E hoje ele ganha uma nota, Sim. literalmente falando, só pelo que ele vende. Exato. E é uma das brands, né, dentro da Nike que mais vende. Mas vende, Né? exato. Não tem, a gente tem em casa uma criança de 7 anos que fala, ai, não posso comprar um Jordan. É isso, e você É fala, isso. tá, pode, E aí, Não é? ultrapassa a marca, né? Não é mais Nike. Não é mais Nike, é Jordan. É Jordan. Exato. É a camiseta, e assim, joga basquete, tem tamanho pra jogar basquete? Não. Não, Mas, mas tem é lá, sobre estilo. é sobre o estilo. Exato. Mas também, vamos combinar, né? É lindo, né? O sapatinho, bonitinho, tem lá, vestido Não joga posso basquete. citar comentários sobre isso. Sim, mas é bonitinho. Estou resguardada. É isso que a publicidade roda, né? Assim, minha filha tem 8 anos, e um dia eu fui explicar pra ela sobre o Papai Noel, e aí resgatei a história da Coca. Aí falei pra ela assim, quem definiu a cor do Papai Noel foi a Coca, foi o cara do marketing. Quê? Que Você falou definiu- filosofia? que tem uma história da cor do Papai Noel, né? Quando Sim. Santa Claus era azul, entendi, e depois a entendi, Coca-Cola entendi. vestiu o Papai Noel de vermelho, né? E preto e tal. Entendi. E aí, agora, tudo que a gente vai conversar às vezes com ela falou assim, mãe, quem definiu foi o cara do marketing. Aí eu, esse aqui foi, filha, esse aqui é essa embalagem, esse aqui foi o cara do marketing que definiu que é dessa cor. Então, história do Papai Noel. Porque, né, é verdade que a pessoa... A gente vai aprendendo a ficar... A gente se auto-questionar, né? Será que eu tô sendo influenciada? Será que é um algoritmo aqui por trás que tá tentando me comprar? Então, mas eu acho que, assim, sendo muito honesto, é. É o E filme da rede social, né? É e o filme da rede social. E o algoritmo, e de novo, por isso que eu sempre volto para trás, assim, o marketing e a publicidade tomam muito a culpa, mas este é o mundo capitalista. O mundo Sim, capitalista sim, é assim. O algoritmo das redes sociais, assim, para quem, enfim, tem as suas críticas todas ali, estão moldando a sociedade, vão mudar cada vez mais. Porque daqui a pouco vai começar a misturar o algoritmo com as pessoas vão ter tudo algoritmo. Tudo que você faz na vida vai ter algoritmo. Não, dá raiva. Você fala... Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, vai aparecer um Jordan no meu Vai telefone. ouvindo. Ó, Exato, tem duas vai coisas que a gente precisa estudar. Fato, a partir de agora. Cientista de dados. Todo mundo estudando cientista de dados. Exato. É isso. Exatamente. E a segunda coisa é comportamento. Porque são duas coisas que é o que não vai mudar. Uhum. Né? Cada Exato. vez mais é isso que a gente vai alavancar. Ou seja, ele Exatamente. trouxe aqui o que vai crescer. Quem conseguir tirar insights dos cientistas de dados. Então é isso. O pessoal fica a dica, tá começando na carreira. Aprender Ó, a ler dados. comportamento. E Eu, se depois começasse hoje em necessidades. dia, eu iria para esse lado de cientista de dados, este mundo, assim, porque eu acho que tem muito a crescer ainda. Exato. Eu tenho uma pergunta. Algoritmo, modo comportamento, comportamento, modo... Puta, essa é a mesma pergunta do Tostines, cara. Dois lados. Vende Não mais. dá pra Por quê? responder. Porque vende mais. Não dá para responder. Acho que as duas coisas de todos os lados. Uma coisa retroalimenta, assim, não dá. É a vida. A gente tem, assim, talvez uma boa reflexão para fazer, assim. Pensem que o primeiro algoritmo da inteligência artificial, ela foi desenvolvida por estudos da neurociência. Se a gente partir deste princípio, o comportamento Exatamente. molda a inteligência artificial que Exatamente. molda o algoritmo. Então, Exatamente. quem nasce primeiro aí entre o ovo e a galinha é o comportamento. Exatamente, vai falar O isso. problema é que a gente tá entrando já em looping, né? E aí a Exato. gente não vai conseguir mais achar o Exato. fio da meada. Exatamente. Acho que é muito nessa linha aí.
Tá falando da nossa geração, né? Falando da nossa geração. Não, a nova Nosso geração já não comportamento vai... nasceu, o algoritmo veio e aprendeu. Agora, quem tá vindo já com o algoritmo, Não, aí não é vai mais complicado saber. dizer. Já tá no looping. Aí entra na Aí questão é- dessa Aí entra no Matrix. Aí a gente entra no vai- Aí é o- Tire demais, porque é fresquinha, porque vem demais. Exatamente. Tipo, as nossas filhas, Sofia e Mariana, elas Elas nem sabem o que elas é tostines. determinam o comportamento dela ou elas estão diretamente sendo influenciadas? Elas não estão sendo influenciadas, porque elas já nasceram no looping, né? Exatamente. Já A nasceu no Nina looping. também já nasceu no Já looping. nasceu no já looping. nasceu com isso rodando. Então não E existe elas- certo e errado, né? E elas nem sabem o que é tostines, entendeu? Elas não Exato. conhecem essa propaganda. Não Aliás, conheço. muitos de vocês não sabem o que é essa propaganda. Dá um Google aí, velho. Era muito sensacional, gente. Era muito legal essa propaganda. Caio, nosso tempo ruge, precisamos encerrar, infelizmente. Boa. E a forma que a gente gosta de encerrar, nós somos um canal que fala de experiências, então você está sentado aqui porque a tua experiência soma e soma muito. Inclusive, parabéns por toda a tua trajetória, é de Obrigado. se inspirar mesmo. E como a gente gosta de encerrar é que você olhe para esta câmera e você, de fato, provoque uma pessoa, a nossa audiência, quem está começando agora, quem tem esse viés para marketing, mas talvez como você lá atrás não sabe direito para onde que vai. Que dica que você dá hoje para esse iniciante que quer chegar numa alta posição como você chegou hoje? Boa, essa pergunta é difícil. Eu acho que o que eu falaria é isso. Eu fui no início de carreira eu era muito ansioso para crescer. De fato, assim, de crescer do ponto de vista de posição, mesmo, posição, cargo, dinheiro, aquela coisa tudo super... e eu vejo muita gente jovem ainda assim, e eu acho que vale vocês pararem um pouco, não de perder a ambição, porque a ambição ajuda muito sempre, mas saber que vocês... o mais interessante para quando você chegar lá na frente é o quanto se acumulou de experiência, de estofo. Eu sempre falo, o estofo é um pouco isso, assim, né? Quanto mais estofo você tem, eu tinha um psicólogo que falava sempre isso, assim, você está crescendo rápido, né? Mas você tem estofo para isso? Ou seja, você tem experiência para isso? Você está vivendo, né? Está aprendendo coisa nova, tá? Então eu tentaria, assim, calma, vai dar certo, vocês vão crescer, mas tenta expandir experiências, tenta expandir o conhecimento. Pode ser sobre qualquer coisa, não necessariamente só sobre o que, né, a sua profissão. área específica, sua profissão, é sobre vida, sobre cultura, sobre as coisas. Eu acho que vale muito isso, assim, porque vocês vão ser profissionais melhores lá na frente. Eu sempre falo assim, quem se dedica, cresce, não importa. Você se dedicar, se você ralar, você vai crescer. Agora, você pode crescer só para cima ou você pode crescer para os lados. Crescer para os lados é mais legal, sempre. Então, eu diria isso, assim, acho que vale a pena... Olhando para minha versão de 20 e poucos anos atrás, eu diria isso para mim mesmo, assim, sabe? Você vai dar certo, mas pensa em ter um conhecimento, ampliar o conhecimento, ampliar a experiência, conhecer coisa nova, porque isso vai te tornar um profissional melhor depois. Legal, excelente. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Valeu. Foi muito legal, foi um bate-papo, nos agregou, né, Dai? Muito. Agora a gente vai ficar pensando, vai levar pra casa. Vou estudar isso. Vou começar a pensar vou começar a estudar síntese de Vamos falar dados. das ó. palavras depois. Obrigado a vocês. Obrigada, viu? Oi, diretor. Como as pessoas encontram. Meu Deus, esqueci. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Meu nome é Caio Delmanto, seja no LinkedIn, seja no Instagram, enfim. O LinkedIn eu sou mais ativo, o Instagram eu sou menos, mas no LinkedIn pode seguir E você lá gosta de se conectar? As pessoas podem ir lá falar, Pode, Caio, o que sim. que eu Nossa, faço? o que eu recebo de mensagens, vocês não têm ideia, assim, recebo muitas mensagens, legal. tento responder tudo. Você tem bastante seguidor no LinkedIn, né? 10 mil e 10 pouco eu vi lá, pouco, né? Sempre tento bater papo com as pessoas, assim, marco um papo, geralmente. Ah, que legal. Sou mentor também, que eu gosto de fazer, então... Parabéns. fazer mentoria, legal, isso é é sempre bacana. legal fazer. Então, manda mensagem no LinkedIn, tem bastante coisa lá rolando o tempo todo. O LinkedIn Mas- é uma... Bacana. Gente, a gente aprendeu recentemente, 75 milhões de usuários no Brasil, 1 bilhão de usuários no mundo. Quer dizer, é uma bela rede social com bastante conteúdo, é uma janela para o mundo. Exatamente. Então, Também vale a com um pena. algoritmo por trás. Com um mega algoritmo por trás. Algoritmos. Caio, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigado a Parabéns vocês. pela tua trajetória, Obrigada. lindíssima história. Obrigada Obrigado. mesmo. E obrigada a você, nossa audiência, em mais uma semana tá aqui
dividindo esse espaço com a gente, fazendo parte da nossa história. Espero que você tenha gostado. Vou ficar ansiosa querendo os teus comentários sobre esse super bate-papo. Como o Caio falou, ele tá lá disponível no LinkedIn. Aproveite, não fique aí, ai, não tenho contato, ai, não tenho quem me inspirar, ai, não sei o quê. Pare, as pessoas estão aqui, estão se disponibilizando a te dar uma mão, a te dar uma mentoria, a te ajudar na sua carreira. Aproveite isso. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Está assistindo a gente pelo YouTube? Corre lá, segue a gente no Instagram, Experiências Contam _podcast. Tá no trânsito? Seja agregado com este conteúdo enquanto você está aí dirigindo. Nós também estamos no Spotify e no LinkedIn. No LinkedIn, Experiências Contam, mas a gente também super interage com você pelas nossas redes sociais pessoais. Tatiana Souza Suinha, eu tô lá, e Daiane Andrade. Um beijo para você e muitíssimo obrigado pela tua companhia. Boa tarde, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.